Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. E Laboratório Búrigo. Pode confiar. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor de hoje veio até o Hospital São João Batista. Nós estamos aqui no Centro Cirúrgico. Ao meu lado está o Dr. Eduardo Favarin, cirurgião plástico. Também a doutora Jone Favarin, cirurgiã plástica. E a gente vai falar de um procedimento chamado lipolaser. Dr. Eduardo, eu começo contigo. O que é o lipolaser? O lipolaser é um aparelho, uma nova tecnologia que vem agregar novas possibilidades para a cirurgia de lipoaspiração. O laser ele tem a capacidade de derreter a gordura e principalmente aquecer ou estimular o colágeno da derme, estimulando a retração cutânea e tratando dessa forma a flacidez. Abre um leque de possibilidades para certas pacientes ou certas regiões do corpo, como por exemplo a lipo de papada, a lipo de braços, lipoaspiração de face interna de coxa e todas as outras áreas que já se lipoaspiram. Bem, doutora Jone, e o lipolaser, ele substitui a lipo tradicional, não? Não, todas as tecnologias, elas vêm para agregar e para melhorar os resultados, por isso que elas vieram surgindo. A lipo tradicional, ela ainda é a lipoaspiração mais realizada, ela tem ótimos resultados, mas cada nova tecnologia, ela agrega um pouco mais no resultado. Então, o lipolaser, ele é uma tecnologia que funciona muito bem para detalhamento, para um refinamento de técnica. Se você tem uma área pequena e que você quer fazer uma lipo mais superficial, uma lipo um pouco mais definida, ele funciona muito bem. E ele tem esse plus, né, de fazer a retração de pele por causa do aquecimento da derme. Então, ele estimula a produção do colágeno e isso vai causar a melhora da flacidez que o paciente vai ter. Bem, doutora Jone, me diga uma coisa, além da melhora da flacidez, esse aparelho ele tem mais vantagens? Sim, ele tem sim. O comprimento de onda desse aparelho especificamente, ele é específico para a hemoglobina, que é o pigmento do sangue. Então, como ele é específico para a hemoglobina, ele diminui o sangramento, porque ele tem tropismo por esse pigmento. Então, diminuindo o sangramento, você diminui a formação de hematomas, você diminui o edema, você diminui o trauma cirúrgico.
Todas essas coisas somadas diminuem a formação de fibrose e aceleram a recuperação do paciente. Então o paciente fica menos inchado, tem menos dor, tira a malha mais cedo. Então tudo isso são grandes vantagens dele. Outra coisa que é muito interessante é em áreas de lipo secundária. Então pacientes que já foram submetidos a uma lipoaspiração previamente e querem refazer o procedimento, normalmente nessas áreas que já foram operadas ficam fibroses residuais, que nada mais são do que a própria cicatrização da gordura que foi danificada na cirurgia. Então é um tecido que fica mais duro, mais firme e a cirurgia ela é mais difícil, ela é mais trabalhosa. Com o laser o trabalho diminui bastante porque a energia do aparelho vai destruir aquelas fibroses e vai destruir a gordura. Então, tecidos que são mais firmes, como as lipos secundárias, as áreas de ginecomastia, que são aquelas mamas masculinas, normalmente, além do tecido mamário, o homem tem aquela gordura no tórax e é uma gordura mais firme. Então, também é uma lipo que demora um pouco mais, incha um pouco mais, tem um pouco mais de sangramento. Com o laser, você diminui todos esses problemas e você consegue deixar uma superfície mais regular. Então, isso é muito interessante. E tem mais uma aplicabilidade que eu acho que é muito interessante desse aparelho, que é nos pacientes que têm aquele problema de suor nas axilas. Tá? É uma queixa bastante frequente, tanto de homens como de mulheres. Então, existe uma cânula específica dele, que a gente usa uma fibra bem fininha, e com uma anestesia local, a gente consegue destruir essas glândulas sudoríparas, tanto as que produzem o suor excessivo, quanto aquelas que produzem o odor forte. Então, os pacientes eles conseguem, em média, 50%, 70%, às vezes até 80% de melhora da sua queixa. Então, como é feito com anestesia local e é um procedimento muito pouco invasivo, isso agrega bastante ao aparelho. E ele pode ser refeito 2, 3 meses depois. Então vamos supor que você veio com a queixa do suor excessivo, a gente aplicou o laser e depois de um mês você falou assim, olha, eu acho que melhorou em 50%, mas eu queria mais resultado. A gente espera uns 2 ou 3 meses e a gente pode refazer o procedimento e você consegue mais um pouco de resultado. São inúmeras vantagens. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Hoje nós estamos aqui no Hospital São João Batista, no Centro Cirúrgico, conversando com o Dr. Eduardo Favarin, também a doutora Júlia Favarin, cirurgiões plásticos, e nós estamos falando desse procedimento que é o lipolaser. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Escolha segurança. Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos.
Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor de hoje veio até o Hospital São João Batista. Nós estamos aqui no Centro Cirúrgico. Ao meu lado está o cirurgião plástico Dr. Eduardo Favarin. E a gente vai falar de um procedimento chamado lipolaser. Doutor Eduardo, como é que funciona esse procedimento? A lipoaspiração a laser é uma evolução, uma nova tecnologia para a lipoaspiração. Utilizamos um aparelho que emite um laser que derrete a gordura no tecido celular subcutâneo e também emite energia que acaba reorganizando as fibras de colágeno na derme. Portanto, ela trata também a flacidez de pele. Essa é a grande inovação, porque sabemos que a lipoaspiração tradicional ela pode aumentar a flacidez em algumas pacientes. Então, ela tem essa vantagem. Essa finalidade. Bom, doutor, agora a gente vai mostrar algumas marcações, é isso? Sim, nós vamos marcar o abdômen de um paciente e vamos falar também de uma novidade que é a lipoaspiração 3D, tridimensional, que acaba, não é uma lipoaspiração que deixa a barriga, o abdômen do paciente reto. Ela acaba desenhando um pouco os ventres musculares e dá a impressão de um abdômen malhado. Olha só, são a tecnologia, né? São as inovações da medicina a favor do paciente, é claro, né? Bom, muito bem, agora ao meu lado a doutora Júnia Favarin. A doutora Júnia agora vai fazer as marcações agora num corpo feminino. Como é que funciona, doutora? Pois é, a marcação do corpo feminino ela é bem diferente da dos homens, né? Porque a mulher ela não quer aquele abdômen masculinizado, muito marcado, com os gominhos desenhados. Ela quer realçar o contorno feminino. E o abdômen feminino, normalmente, ele tem um formato de uma lira. Então, tanto que a gente observa que o músculo é bem desenhado, as laterais são bem cavadinhas e a cintura é fininha. Então, é justamente esse contorno que a gente tenta realçar com o aparelho. Outra região que as pacientes solicitam bastante, principalmente mulheres mais velhas, de 40 anos, já mulher de minha idade, é afinar o braço. E com esse aparelho, com essa técnica, nós conseguimos não só afinar o braço, como realçar a musculatura do braço. Então, nas áreas do músculo, a gente faz uma lipoaspiração um pouco diferente, um pouco mais superficial para realçar. E nas áreas onde a gordurinha está sobrando um pouquinho, a gente só lipoaspira. Então, a gente fazendo essa brincadeira de tirar um pouco mais de um lugar e tirar um pouco menos em outro, além da gente afinar o braço, a gente realça a musculatura. Essa aqui são as fibras do laser, tá? Essa aqui é a fibra mais fina, que vai nas cânulas mais finas, e essa aqui é a fibra mais grossa.
Então, como é que funciona? As cânulas do lipolaser, elas têm uma empunhadura e elas têm um encaixe, e isso aqui é a cânula. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, uma região pequena, um detalhe, uma área no rosto, ou então a região do pescoço, a gente usa essa fibra mais fina. E a luz do laser sai aqui nessa pontinha. Se nós vamos fazer uma região maior, uma área mais extensa, com volume maior, nós usamos esse handpiece e essa cânula. E uma fibra um pouco mais grossa. Essa fibra, ela encaixa por aqui, vai até a frente e daqui nós encaixamos a cânula. Esse material, ele é todo desmontado a cada cirurgia, esterilizado, e as fibras elas são trocadas regularmente para garantir que o resultado da cirurgia vai ser o melhor possível. E ó, aqui está a pontinha da fibra saindo. E é por aqui que vai sair o laser. Esse pontinho de luz aqui é o laser. Ó. Aqui o laser está ligado, ele está em stand-by. A hora que a gente aperta o pedal, ele começa a piscar. E é essa energia que vai destruir o tecido de gordura e vai causar o aquecimento da pele para estimular a produção de colágeno. Então, esse aqui é uma fibra mais grossa e ele tem uma potência um pouquinho maior. Quanto maior o diâmetro da fibra, maior é a energia que o aparelho vai dispersar no tecido. E aí nós conseguimos regular tanto a frequência quanto a potência no console do aparelho. No visor do aparelho, a gente consegue regular a frequência e a potência. Então, eu consigo tanto aumentar quanto diminuir, tá? E esse aparelho, ele é tão interessante que ele tem dentro dele já um database em que você pode escolher a área que você quer tratar e a potência e a energia, elas já vêm reguladas no visor do aparelho. Então, eu posso escolher, por exemplo, fazer o queixo, fazer a papada, que é o tique, fazer o abdômen superior, fazer a hiperidrose nas axilas, eu posso fazer ginecomastia. Cirurgia de ginecomastia é muito bom com esse aparelho, porque como é um tecido mais duro e é uma gordura mais firme, esse aparelho consegue destruir bem o tecido e deixa o retalho bem regular, então não fica aquelas irregularidades, não fica tanta fibrose. Ó, ele tem para bumbum, para saddlebag, que são os culotes. Então ele já tem uma regulação, uma frequência, uma energia, uma potência para cada área. E o que a gente faz é calcular a quantidade de energia que o aparelho tá liberando. Então, ele tem a frequência, a potência, e aí dessa frequência e dessa potência surge uma energia. E essa energia que a gente tem um limite que a gente pode utilizar em cada área do corpo para não causar nenhum tipo de dano excessivo, ou queimadura, ou coisa assim. Então, é um aparelho extremamente seguro, porque ele se autorregula, ele não deixa você fazer nada que não deva ser feito. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. No Mova TV de hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma opção de mudança de vida quando a obesidade chega a um nível crítico e as atividades físicas não causam efeito. A cirurgia bariátrica surge como uma opção para as pessoas que buscam saúde e qualidade de vida. Bom, o procedimento da obesidade ele é uma coisa muito séria. A gente tem que considerar que o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, ele é um paciente com expectativas muito grandes. Algumas expectativas estéticas, outros, os poucos a gente brinca sempre, é que é com expectativas de saúde. Mas deve ser considerado que as indicações, o bom preparo pré-operatório com toda a equipe multidisciplinar e depois no pós-operatório continuar o acompanhamento com o médico e com essa equipe multidisciplinar. Então, a cirurgia bariátrica é um excelente método para o tratamento da obesidade mórbida, desde que realizado por pessoas capacitadas e competentes para o assunto. Indicada para pacientes com obesidade avançada e com a presença de outras doenças associadas, como diabetes, a cirurgia bariátrica ajuda tanto a emagrecer quanto a controlar estes problemas. O processo inclui diversas técnicas operatórias para a redução acentuada do índice de massa corporal com manutenção do peso a longo prazo.
Este foi mais um Mova TV. Até o próximo programa. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Escolha segurança. Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e nós estamos hoje aqui no Hospital São João Batista, na companhia dos cirurgiões plásticos Dr. Eduardo Favarin, também doutora Juni Favarin, e nós estamos falando do procedimento lipo-laser. Doutora Juni, nós vimos algumas marcações e agora está muito em evidência a lipo-HD, né? É mais ou menos aquilo ali, doutora? Como é que funciona? Pois é, na cirurgia plástica tem muito dessas modinhas e dessas palavrinhas que grudam no cérebro das pessoas. Então, a lipo-HD nada mais é do que uma repaginada de um procedimento que já se fazia há muito tempo, que é uma lipo superficial, em que você consegue demarcar toda uma musculatura do paciente. Então, você realça um desenho muscular que você gostaria. Então, é uma técnica que já é feita há mais de 20 anos, só que com o advento do laser, do Vaser, que é a lipo ultrassônica, que são tecnologias que permitem um refinamento com segurança, essa técnica da lipo-HD voltou com força e veio com esse nome. Eles deixaram de chamar de lipo superficial e agora botaram esse apelido de lipo-HD. Lipo-HD. Isso, e ela realmente está crescendo bastante. Tem um médico colombiano, que é o Alfredo Royos, ele digamos assim, é o que está mais difundindo essa técnica no mundo. E essa técnica ela vem de fora, ela já é feita nos grandes centros e agora ela está disponível aqui em Criciúma também. Olha só. Doutora, eu queria voltar um pouquinho naquelas pessoas que têm a hiperidrose, o suor excessivo. As mulheres, elas têm uma vantagem, né, a respeito da lipo-laser, né? Pois é, além de tudo isso que a gente já falou, de diminuir o suor, de diminuir o odor, como as glândulas sudoríparas, elas estão coladas na raiz dos pelinhos, você também tem uma diminuição da pelificação, porque a energia do aparelho também consegue matar aqueles bulbinhos de pelo. Os pelos não vão sumir, mas há uma boa redução dos pelinhos. Diminui bastante. Isso, e eles ficam mais finos também. Bem, doutor Eduardo, me diga uma coisa, esse procedimento é um procedimento seguro? Sim. Em se tratando desse aparelho, do Smart Lipo, que é um aparelho extremamente evoluído, com especificidade de comprimento de onda, praticamente não existe relatos de queimaduras na literatura, é extremamente seguro. Acaba que, devido ao laser cauterizar os pequenos vasinhos, há um menor sangramento, a possibilidade dos pacientes terem alta mais precoce, retornarem suas atividades também mais precoce e acaba dando uma maior segurança.
Pois é, como o Eduardo tinha comentado, né? Quando a gente ligou o visor do aparelho, vocês viram que a gente consegue controlar os parâmetros dele, tá? Então a gente consegue controlar tanto a energia quanto a frequência. E isso junto é um cálculo que dá a quantidade de energia que é calculada em joules. Então a gente sabe até que quantidade de energia a gente pode usar para cada região. Para cada região. Então a gente usa o aparelho, ele conta o tempo que o aparelho está sendo utilizado e ele conta a quantidade de energia que foi gasta naquela região. Doutora, uma outra pergunta muito frequente e quando se trata de um procedimento estético, as pessoas sempre questionam a questão da cicatriz. Como é que fica nesse caso a cicatriz, doutora? Pois é, as cicatrizes elas são mínimas, até porque a cânula do aparelho, como vocês já viram, ela é menor do que a cânula da lipo tradicional e a gente faz a área muito pequena. E hoje em dia tem muita tecnologia e tem muitas coisas que estão disponíveis para diminuir as cicatrizes. Então, por exemplo, pacientes como o Eduardo, que são branquinhos, geralmente cicatrizam bem, mas as morenas como eu já têm uma tendência maior a escurecer a cicatriz, a engrossar a cicatriz. Normalmente, nessas pacientes, a gente entra com um tratamento profilático. Então nós damos um coquetel de antioxidantes em alta dose, que funcionam como se fosse um anti-inflamatório natural, e uns bloqueadores de pigmentação. A gente usa tanto por via oral quanto tópico. O paciente ele começa a tomar a medicação normalmente na semana da cirurgia e ele mantém essa medicação entre 4 e 6 meses, que é o período mais crítico da remodelação da cicatriz. E é o período onde geralmente ela começa a engrossar e começa a escurecer. Usando esse tipo de profilaxia, a gente conseguiu diminuir bastante a incidência de cicatrizes mais escuras e mais feias lá na clínica. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com os cirurgiões plásticos, Dr. Eduardo Favarin, também doutora Juni Favarin. Nós estamos hoje aqui no Hospital São João Batista, mais precisamente aqui no Centro Cirúrgico. Queridos, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez no programa Pergunte ao Doutor. A gente que agradece pela oportunidade, né, da gente poder falar dessa técnica nova e é sempre bom estar aqui no programa de novo. Doutor Eduardo. Obrigado, Agnaldo, mais uma vez, e gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a diretoria do Hospital São João Batista, na figura do diretor, Dr. Leandro Avani Nunes, que sempre nos auxilia. E aproveitar para elogiar o avanço que o hospital está tendo aí nos últimos anos. O hospital nos traz muita segurança, uma retaguarda excepcional e hoje é um dos grandes centros regionais da cirurgia plástica. Olha só, que bacana. Parabéns ao Dr. Leandro e toda a sua equipe. Bom, e o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. E Laboratório Búrigo. Pode confiar.